Olá, então, deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Olá, olá. Continuando com a leitura, Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, né? Eu estou lendo o capítulo 2, Fatores do êxito da empresa agrícola, referente à parte 1, Fundamentos econômicos da ocupação territorial. Então, hoje eu vou finalizar o capítulo 2, que ficou pendente o parágrafo 6 e 7, porque são 7 parágrafos. Então, eu vou finalizar a leitura do parágrafo 6 e 7. Tá? Parágrafo 6 aqui, tá? Continua aqui. E o parágrafo 7, que termina aqui, tá? Então, eu vou finalizar essa leitura para amanhã, se não der nenhum problema, começar o capítulo 3. Peraí, deixa eu me achar aqui que eu já me perdi. Então, vamos lá. Mas não bastavam a experiência técnica dos portugueses na fase produtiva e a capacidade comercial e o poder financeiro dos holandeses para tornar viável a empresa colonizadora agrícola das terras do Brasil. Demais, existia o problema da mão de obra. Transportá-la na quantidade necessária da Europa teria requerido uma inversão demasiadamente grande, que provavelmente tornaria antieconômica toda a empresa. As condições de trabalho eram tais que somente pagando salários bem mais elevados que os da Europa seria possível atrair mão de obra dessa região. A possibilidade de reduzir os custos, retribuindo com terras o trabalho que o colono realizasse durante um certo número de anos, não apresentava atrativo ou viabilidade, pois, sem grandes concentrações de capital, as terras praticamente não tinham valia econômica. Por último, havia a considerar a escassez de oferta de mão de obra que prevalecia em Portugal, particularmente nessa etapa de magnífico florescimento da empresa das Índias Orientais. Sem embargo, também neste caso, uma circunstância veio facilitar enormemente a solução do problema. Por essa época, os portugueses eram já senhores de um completo conhecimento do mercado africano de escravos. As operações de guerra para a captura de negros pagãos, iniciadas quase um século antes, nos tempos de Dom Henrique, haviam evoluído num bem organizado e lucrativo escambo que abastecia certas regiões da Europa de mão de obra escrava. Mediante recursos suficientes, seria possível ampliar esse negócio e organizar a transferência para a nova colônia agrícola da mão de obra barata, sem a qual ela seria economicamente inviável. Aqui tem o rodapé número 9. Tá? Aqui, ó, seria economicamente inviável. Aqui tem o número 9. Então, eu vou ler esse número 9 aqui. Número 9, tá? A ideia de utilizar a mão de obra indígena foi parte integrante dos primeiros projetos de colonização. O vulto dos capitais imobilizados, que representava a importação de escravos africanos, só permitiu que se cogitasse dessa solução alternativa quando o negócio demonstrou que era altamente rentável. Contudo, ali onde os lucros coloniais não encontravam uma base econômica firme para expandir-se, a mão de obra indígena desempenhou sempre um papel fundamental. Agora o parágrafo 7. Cada um dos problemas referidos, técnica de produção,
criação de mercado, financiamento, mão de obra, pode ser resolvido no tempo oportuno, independentemente da existência de um plano geral pré-estabelecido. O que importa ter em conta é que houve um conjunto de circunstâncias favoráveis, sem o qual a empresa não teria conhecido o enorme êxito que alcançou. Não há dúvida de que, por trás de tudo, estava o desejo e o empenho do governo português de conservar a parte que lhe cabia das terras da América, das quais sempre se esperava que um dia seria o outro, perdão, das quais sempre se esperava que um dia seria o ouro em grande escala. Sem embargo, esse desejo só poderia transformar-se em política atuante. Sem embargo, esse desejo só poderia transformar-se em política atuante se encontrasse algo concreto em que se apoiar. Caso a defesa das novas terras houvesse permanecido por muito tempo, como uma carga financeira para o pequeno reino, seria de esperar que tendesse a relaxar-se. O êxito da grande empresa agrícola do século XVI, única na época, constituiu, portanto, a razão de ser da continuidade da presença dos portugueses em uma grande extensão das terras americanas. No século seguinte, quando se modifica a relação de forças na Europa, com o predomínio das nações excluídas da América pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal já havia avançado enormemente na ocupação efetiva da parte que lhe coubera. Tá? Termina o capítulo 2 aqui, né, na parte 1 do livro do Celso Furtado. Então, vamos traduzir o parágrafo 6 e o parágrafo 7. Tá? Vamos voltar à leitura, vamos reler aqui. Então, vamos traduzir aqui, parágrafo 6. Tá? Mas não bastava a experiência técnica dos portugueses na fase produtiva e a capacidade comercial e o poder financeiro dos holandeses para tornar viável a empresa colonizadora agrícola das terras do Brasil. Tá? Não bastava só o financiamento de capitais da Holanda para ajudar os portugueses aqui no Brasil, tá? E nem a parte financeira também. Nada disso adiantava se não tivesse mão de obra para trabalhar aqui no Brasil. Tá? Então, ó, demais existia o problema da mão de obra. Transportá-la na quantidade necessária da Europa teria requerido uma inversão demasiadamente grande, que provavelmente tornaria antieconômica toda a empresa. Tá? Então, trazer mão de obra da Europa, da quantidade da Europa para o Brasil, seria inviável, seria antieconômico, tá? Para a empresa brasileira, tá? Porque isso ia ficar muito caro, tá? As condições de trabalho eram tais, tá? Eu não sei o que seriam esses tais, talvez precários, né? As condições de trabalho eram tais que somente pagando salários bem elevados, que os da Europa, seria possível atrair mão de obra dessa região. Tá? Teria que aumentar o salário para trazer pessoas da Europa para trabalhar no Brasil. Tá? E aí, nem aí está dizendo assim, ó, a possibilidade de reduzir os custos, retribuindo com terras o trabalho que o colono realizasse durante um certo número de anos, não apresentava atrativo ou viabilidade, pois, sem grandes concentrações de capital, as terras praticamente não tinham valia econômica. Né? Então, para trazer mão de obra da Europa para trabalhar no Brasil, teria que aumentar o salário desse europeu, do colono para cá. Porque aqui está dizendo que as condições de trabalho eram tais. Tá? Esses tais, acredito que eram precárias. Tá? Que as condições de trabalho eram tão precárias que só aumentando o salário do colono europeu para trazer o colono para trabalhar aqui.
E não adiantava também reduzir os custos, oferecendo terras ao trabalho, né, contribuindo com terras o trabalho que o colono realizasse durante um certo número de anos. Então não adiantava também reduzir os custos, dando as terras para o colono para fazer o seu trabalho aqui, porque não apresentava atrativo, porque as concentrações de capital, máquinas, equipamentos, né, eram praticamente precárias, né, as terras praticamente não tinham valia econômica também, tá? E, né, não apresentava lucro. Era precário máquinas e equipamentos na época. Até trazer da Holanda para cá ia demorar. E aí, por último, tá, havia a considerar a escassez de oferta de mão de obra que prevalecia em Portugal. Tinha pouca mão de obra em Portugal. Tá? E nessa época de escassez de mão de obra, a única coisa que faltava era mão de obra. Tá? Era a época que está escrito assim, ó. Por último, havia a considerar a escassez de oferta de mão de obra que prevalecia em Portugal, vírgula. Particularmente nessa etapa de magnífico florescimento da empresa das Índias Orientais. Então, quem estava crescendo nessa época, no mesmo período da falta de mão de obra aqui para o Brasil, quem crescia mesmo era a empresa indiana, tá? Estava florescendo, estava crescendo, tá? As empresas das Índias Orientais. Aí, sem embargo, sem frete, também neste caso, né, sem frete, sem navegação, também neste caso, uma circunstância veio facilitar enorme a solução do problema. Então, quem é que vai facilitar esse problema? Né? Os holandeses, junto com Portugal. Por essa época, os portugueses eram já senhores de um completo conhecimento do mercado africano de escravos. As operações de guerra para a captura de negros pagãos, iniciadas quase um século antes, nos tempos de Dom Henrique, haviam evoluído num bem organizado e lucrativo escambo. Tá? Haviam evoluído num bem organizado e lucrativo escambo. Escambo é troca. Tá? Tu troca um produto, um bem, por outro produto, um bem. Tá? Então, o escravo era um produto na época. Né? Então, eles trocavam algo de valioso, tipo comida ou moedas, alguma coisa, pelo escravo. Era o escambo. Tá? Não era nem moedas, era escambo mesmo.